Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos nada, Deus é tudo. Pai, te amamos. Continua a divina vontade, olhando em nossos olhos, escutando em nossos ouvidos, falando em nossas bocas, respirando em nossos respiros, circulando em nosso sangue, palpitando em nossos corações, amando e perdoando em nós, movendo em nossos movimentos, sofrendo em nossos sofrimentos, e nossas almas, unidas à tua vontade, sejam os crucifixos viventes e imolados para a glória do Pai. Orando em nós, e depois oferece-te a ti mesmo esta oração, como nossa, para satisfazer-te pelas orações de todos e para dar ao Pai a glória que deveriam dar todas as criaturas. Amém. Fiat. Luísa, pequena filha da divina vontade, continua em nosso meio, vivendo e difundindo o reino da divina vontade. Fiat. Jesus, creio em teu amor por mim, faço meu tudo e a todos em tua vontade, porque te amo e quero amar-te, louvar-te, dar-te graças, reparar-te e compensar-te por mim, por todos e em todos em tua divina vontade, junto com Maria Santíssima e Luísa. Fiat. Vem, santos anjos, toca a fronte de quem lê os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, para selar em suas frontes o Espírito Santo e assim infundir neles a luz para que possam compreender as verdades e o bem que esses escritos contêm. Luz da sabedoria eterna, nos revela o grande mistério de Deus Pai e do Filho, unidos em um só amor. Amém. Senhor Jesus, que escolheu o sacerdote São Aníbal para fazer dele um insigne apóstolo da oração pelas vocações e um verdadeiro pai dos órfãos e dos pobres, por seus méritos e por sua intercessão, manda muitos e santos sacerdotes e apóstolos à sua igreja. Faz que tudo seja para a tua maior glória e para o bem de nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A Ana pode fazer a leitura, Aninha? Sim. Capítulo 19, página 61 do PDF. Poucos dias depois do que foi dito anteriormente, senti de novo perder os sentidos. Lembro-me que no início, sempre que isso me acontecia, eu achava que poderia deixar a vida. Quando perdi os sentidos, Nosso Senhor voltou a fazer-se ver com a coroa de espinhos na cabeça, jorrando sangue, e dirigindo-se a mim disse: Filha, vê o que me fazem os homens. Nestes tristes tempos é tanta sua soberba que infestaram todo o ar, e é tanta peste que por toda parte se espalha, tanto que chegou até meu trono no império. Fazem de tal modo que eles deixam assim o céu. Os miseráveis não têm olhos para ver a verdade, porque estão ofuscados pelo pecado da soberba, com o cortejo dos demais vícios que levam consigo. Ah, dá-me um alívio a tão acerbas dores e uma reparação a tantas ofensas que me fazem. Dizendo isto, ele tirou a coroa, que não parecia coroa, mas um novelo inteiro. Assim, nem sequer uma pequena parte da cabeça ficava livre, mas toda ela era atravessada por aqueles espinhos. Quando ele tirou a coroa, veio ter comigo e perguntou-me se eu aceitava.
eu me sentia tão aniquilada, percebia tais penas pelas ofensas que lhe são feitas, que me fazia destroçar o coração, e lhe disse: Senhor, faz de mim o que queiras. E assim o fez e a introduziu sobre minha cabeça e desapareceu. Quem pode dizer a dor que senti ao voltar a mim mesma? A cada movimento da cabeça acreditava expirar. Tantas eram as dores, as picadas que recebia na cabeça, nos olhos, nas orelhas, atrás da nuca. Aqueles espinhos sentia-me penetrar até na boca, e esta se apertava de tal modo que não podia abri-la para tomar o alimento. E ficava às vezes 2, às vezes 3 dias sem poder tomar nada. Quando de algum modo se atenuavam, sentia sensivelmente uma mão que me oprimia a cabeça e covava as penas. E às vezes eram tantas as dores que perdi os sentidos. No início, isto acontecia alguns dias sim e outros não. De vez em quando se repetia 3 ou 4 vezes ao dia. Às vezes durava 1/4 de hora, outras vezes meia hora e outras 1 hora, e depois ficava livre. Só que me sentia muito débil e sofrida. Na medida em que naquele estado de dormência me tinham sido comunicadas as penas, assim ficava mais ou menos dolorida. Lembro-me também como algumas vezes, pelos sofrimentos da cabeça, como disse acima, não podia abrir a boca para tomar o alimento, e como a família sabia que não tinha vontade de estar no campo, quando viam que não comia, atribuíam-no a um capricho meu. E naturalmente se zangavam, se inquietavam e me repreendiam. Minha natureza queria ressentir-se disso, porque via que não era verdade o que eles diziam. Mas o Senhor não queria não queria este ressentimento. E eis como aconteceu. Obrigado, Eliane. Obrigado, Ana. Então, vamos reler e fazer a meditação juntos. É o capítulo 19. A vítima inicia a fazer o seu ofício. Relembramos que Luísa aceitou o ofício da uma vítima, um chamado de Nosso Senhor, ligando-se às penas de Jesus Cristo, adornado com a coroa de espinhos, em reparação dos pecados, especialmente a soberba. Começa a inanição de Luísa. Poucos dias depois do que foi dito anteriormente, senti de novo perder os sentidos. Lembro-me que no início, sempre que isso me acontecia, eu achava que poderia deixar a vida. Como morta, mas não morta. Porque no estado habituais, o espírito saía do corpo e a humanidade de Jesus ficava estendida no corpo dela, quando ficava rígida. Com a bênção do sacerdote, retornava ao estado normal. Quando perdi os sentidos, Nosso Senhor voltou a fazer-se ver com a coroa de espinhos na cabeça. E disse: Filha, vê o que me fazem os homens. Nestes tristes tempos é tanta sua soberba que infestaram todo o ar. E é tanta a peste que por toda parte se espalha, tanto que chegou até meu trono no Empírio. Jesus não é afetado por vírus, ele é afetado pelo pecado, né? Fazem de tal modo que eles mesmos fecham assim o céu,
os miseráveis não têm olhos para ver a verdade, porque estão ofuscados pelo pecado da soberba. Ah, dá-me alívio a tão acerbas dores e uma reparação a tantas ofensas que me fazem. Ele tirou a coroa, que era novelo inteiro, nem sequer uma pequena parte da cabeça ficava livre, toda ela era atravessada por aqueles espinhos. E quando ele tirou a coroa, veio ter comigo e perguntou-me se eu aceitava. Luísa lhe disse: Senhor, faz de mim o que queiras. E assim o fez e a introduziu sobre minha cabeça e desapareceu. Então, como a coroa reparava o pecado de soberba, então, como vamos a fazer nós? O pecado de soberba é um pecado grave. Santo Tomás de Aquino, ele diz que o orgulhoso é aquele que tem um amor desordenado pelo seu próprio bem acima dos outros bens superiores. É amor desordenado porque o arrogante não se conhece como quem é, mas se conhece como quem quer ser. Deseja para si o que não lhe convém. O santo descreve-o como o apetite imoderado pela própria excelência, que, aliás, rebaixa a dignidade dos outros. Temos, por exemplo, manifestações de este pecado de soberba. Por exemplo, desejo de ser lisonjeado, elogiado, honrado, aplaudido, preferido aos outros, ser consultado, ser aceito. Quando eu tenho medo de ser humilhado, de ser desprezado, repreendido, de ser caluniado. Sempre a humildade, pelas humilhações, vou conquistando a humildade, né? Quando eu tenho medo de ser ridiculizado, de ser ferido, julgado com malícia. Um cardeal, Mary de Wall, ele fala que são manifestações de soberba, né? No Catecismo da Igreja Católica, 1866, os vícios podem classificar-se segundo as virtudes a que se opõem, relacionando-os com os pecados capitais. Aqui está a soberba como pecado capitais, que a experiência cristã distinguiu na sequência de São João Cassiano e São Gregório Magno. Chamam-se capitais, a palavra capitais de capiti, que em latim é cabeça, porque são geradores de outros pecados e de outros vícios. São eles a soberba, aqui neste número, a soberbia é nomeada como pecado capital. A avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça ou negligência, assédia. E é um pecado mortal. Para que um pecado seja mortal, requerem-se em simultâneo três condições. É pecado mortal, que tem por objeto a matéria grave, é cometido com plena consciência e propósito deliberado. Luísa, no volume 6, ela estava pensando e oferecendo a paixão de Nosso Senhor, especialmente a coroa de espinho. Vezes o Senhor vai a participar apenas
da coroa de espinhos para ela. E lhe rogava que desse luz a tantas mentes cegas, que se fizesse conhecer, porque é impossível conhecê-lo e não amá-lo. Enquanto dizia isto, Luísa, o adorável Jesus saiu de dentro de mim, porque Jesus está vivo realmente nela. Também está vivente e obrante em cada um de nós, que estamos neste dom da divina vontade. E me disse: minha filha, quanta ruína faz na alma a soberba. Basta dizer-te que forma um muro de divisão entre a criatura e Deus, e de imagens minhas as transforma em demônios. É forte, porque é o pecado de Satanás, querer ser Deus. E além disso, se tanto te dói e te desagrada que as criaturas sejam tão cegas, que elas mesmas não entendam nem vejam o precipício em que se encontram, e tanto deseja que eu as ajude, minha paixão serve como vestes ao homem. Então, a paixão de Cristo, que lhe cobre e vestes e lhe cobre as maiores misérias, e embeleza e lhe restitui todo o bem que pelo pecado se havia tirado e perdido. Pelo eu te faço dom de minha paixão, a fim de que te sirva a ti e para quem tu queiras. Agora devemos usar o dom da paixão para mim e para todos nossos irmãos. Usar para toda a família humana, porque estão os atos redentores da paixão de Jesus que estão em ato. Então, fundidos na divina vontade, entramos no ato eterno de Deus, tomamos os atos da paixão de Jesus, as penas, as dores, as lágrimas, podem ser também de Maria, né? O sangue do Cordeiro, as chagas de Jesus para vestir as criaturas e cobrir suas misérias, lavar os pecados, cobrir os pensamentos de soberba deles com as reparações de Jesus. Jesus, os pensamentos dele, reparava todos os pecados de soberba, de pensamentos de todas as criaturas. E as dores da coroa de espinhas, colocar o sangue da coroa para lavar os pensamentos de todas as criaturas, de todos os homens de todos os tempos, para reparar e refazê-los em modos divinos, para que estejam todos selados com os pensamentos de Jesus. É um presente grande ter a paixão como um dom, como um presente de nosso Senhor que podemos usar para bem de toda a família humana. No volume 11, 24 de abril de 1915, encontrando-me em meu habitual estado, estava pensando quanto sofreu o bendito Jesus ao ser coroado de espinhos. Continua com a coroa de espinhos. E Jesus, fazendo-se ver, me disse: minha filha, as dores que sofri são incompreensíveis à mente criada, mas muito mais dolorosas que aqueles espinhos cravavam-se em minha mente todos os pensamentos maus das criaturas. Então, agora entendemos que mais que os espinhos,
eram os pensamentos maus, meus e de toda a família humana. De modo que de todos esses pensamentos das criaturas, nenhum me escapava. Nenhum pensamento escapa da mente divina. Todos os sentia em mim. Assim que não só sentia os espinhos, mas também o horror das culpas que aqueles espinhos cravavam em mim. E quantos pensamentos satânicos também em muitas mentes de fazer mal, destruição à família humana, né? Os campos de concentração, nazismo, né? Tantas coisas do inimigo, né? Então, procurei ver o amável Jesus e via a sua santíssima cabeça circundada como uma coroa de espinhos que lhe saíam de dentro para fora, porque são os pensamentos, cada pensamento um espinho. Todos os pensamentos das criaturas estavam em Jesus, e de Jesus passavam a elas, e de elas a Jesus, e nele ficavam como concatenados juntos. Jesus cria cada pensamento para pensar ele em cada um de nossos pensamentos. Por isso ele quer que vivamos na divina vontade, para tomar sempre e alimentar nossos pensamentos e repetir em nossos pensamentos sempre os pensamentos da inteligência divina em cada um de nós. Ou como Jesus sofria. Depois acrescentou: minha filha, só as almas que vivem em minha vontade podem dar-me verdadeiras reparações e adorar-me adoçar-me espinhos tão pungentes. Porque vivendo em minha vontade se encontra em todas partes, não tem tempo. E elas, encontrando-se em mim e em todos, descem nas criaturas e sobem a mim, e me trazem todas as reparações e me adoçam, e fazem mudar nas mentes as trevas em luz. Aqui está nossa tarefa diária, o que devemos fazer nos giros. Descem e sobem. Então, fundidos na divina vontade, entramos no ato eterno de Deus, nesse ato único, onde estão os pensamentos refeitos de todas as criaturas e as reparações de Jesus, as tomamos, as fazemos nossas, descemos para levá-las a todas as inteligências de todos os homens de todos os tempos, desde Adão até o último homem. Sejam políticos, artistas, juízes, jornalistas, que hoje não estão, na verdade, né? Muitas vezes têm interesses de escuridão, né? Para que a luz dos pensamentos de Jesus faça mudar nas mentes as trevas em luz e os pensamentos de soberba em pensamentos de louvor e adoração a Deus. Subimos e levamos ao trono de Deus as adorações divinas de todas as inteligências criadas de todos os tempos e estendemos os pensamentos de Jesus em cada uma para pedir neles que venha o reino da divina vontade. Não é necessário sofrer as dores físicas da coroa de espinhos para confortar e reparar Jesus. Não devemos nisto imitar a Luísa, né?
não somos vítimas materiais, mas a reparação que vamos a oferecer é nossa vida contínua na divina bondade, porque nossa vida contínua na divina bondade é reparação por si mesma. No volume 11, Luísa, por exemplo, estava dizendo ao doce Jesus que tivesse a bem me fazer participar em suas penas mais diante, né? E ele me disse, porque Luísa tem 2 ofícios. O primeiro da alma vítima, nos primeiros volumes, e depois começa a missão como filha primogênita da divina bondade. E minha filha, o ópio da alma é minha bondade. Meu ópio, qual é o ópio para Jesus? Meu ópio é a bondade da alma abandonada na minha, unida ao puro amor. Então, abandono a bondade divina, mas puro amor é ópio para Jesus. E é o ópio como anestesia, né? Dos pecados do mundo que ele recebe, das ofensas, das culpas que recebe continuamente da humanidade. E também, quando a alma está fundida, a divina bondade é ópio para as pessoas ficam anestesiadas, as misérias, as pessoas, a vida humana para fazer vida divina contínua. Por isso, devemos estar fundidos continuamente. Este ópio que a alma me dá tem a virtude de que os espinhos persam em mim a virtude de picar, os cravos de perfurar, as chagas de dar dor. Tudo me acalma e adormece. Assim que você me deu o ópio, como queres que me faça parte de minhas penas? Se não as tenho para mim, menos para ti. Mas continuamos com o texto do volume 1, porque vamos ligando, fazendo conexões. Quem pode dizer, Luísa, né? A dor que senti ao voltar a mim mesma, no capítulo 19. Acontecia no espírito e ao voltar participava o corpo das dores. A cada movimento da cabeça acreditava expirar. Tantas eram as dores, as picadas que percebia na cabeça, nos olhos, nas orelhas, atrás na nuca. Aqueles espinhos sentia-me penetrar até na boca. E esta se apertava de tal modo que não podia abri-la para tomar o alimento. E ficava, às vezes, 2, às vezes 3 dias sem poder tomar nada. Sentia sensivelmente uma mão que me oprimia a cabeça e renovava as penas. E às vezes eram tantas as dores que perdia os sentidos. Por as dores da paixão, das penas da paixão. No início isto acontecia alguns dias, sim, e outros não. Se repetia 3 ou 4 vezes ao dia, a vezes durava um quarto de hora, outras meia, outras uma, depois ficava livre. Só que me sentia muito débil e sofrida. Lembro-me também que algumas vezes, pelos sofrimentos da cabeça, como disse acima, não podia abrir a boca para tomar o alimento. E começa agora a prova com a família. A família sabia que não tinha vontade de estar no campo. Quando viam que não comia, atribuíam-no a um capricho meu. E naturalmente se zangavam.
se inquietavam e repreendiam a Luísa. Minha natureza queria ressentir-se disto, porque veia que não era verdade. Mas o Senhor não queria este ressentimento. E eis como aconteceu. Então, não devemos defender-nos. Não se defenda. Não guarde rancor. Não se justifique. O Senhor fará isso por você. Como dice Mateus 10. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer. Nessas incompreensões, a alma tem que ficar no silêncio, porque Jesus escolhe a alma para repetir a sua paixão. Essas circunstâncias que você vive são um presente especial para Jesus repetir sua vida em você. Quando ele foi entregado a julgamento em sua paixão, sendo inocente, e ele se entregou por seus inimigos, ele reparou e também refez seus atos. Agora ele quer fazer isso de novo desde você. Vamos continuar com a leitura do capítulo 20. Ok. Sofrimentos por parte da família. Sim. Uma noite, enquanto estávamos à mesa e eu neste estado de não poder abrir a boca, a família começou a inquietar-se. Eu o sentia tanto que comecei a chorar. E para não ser vista, me levantei e fui a outro quarto para seguir chorando. E pedi a Jesus Cristo e à Virgem Santíssima que me dessem ajuda e força para suportar essa prova. Mas enquanto fazia isto, senti que começava a perder os sentidos. Meu Deus, que pena só de pensar que a família me veria, sendo que até então não a tinha divertido. Enquanto eu estava nisso, dizia: Senhor, não deixes que me vejam. E eu tinha tanta vergonha que me vissem, embora não sei dizer o motivo, e tratava por quanto mais podia de me esconder em lugares onde não poderia ser vista. Quando fui surpreendida inesperadamente por esse estado, de modo que não tive tempo de me esconder, ou ao menos de me ajoelhar, porque na posição em que me encontrava, assim permaneci. E poderiam dizer que estava rezando, então me descobriram. Enquanto perdi os sentidos, nosso Senhor se fez ver no meio de muitos inimigos que lhe lançavam toda classe de insultos, especialmente agarrando e pisando sob os pés, blasfemando, puxavam-lhe os cabelos. Parecia que meu bom Jesus queria fugir debaixo daqueles pés fétidos e ia à procura de uma mão amiga que o libertasse, mas não encontrava ninguém. Enquanto via isto, eu não fazia outra coisa senão chorar sobre as penas de meu Senhor. Teria querido ir no meio desses inimigos, talvez poderia libertá-lo, mas não me atrevia e lhe dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas, se pudesse aliviar-te e libertar-te. Enquanto isto dizia, aqueles inimigos, como se tivessem entendido, vinham contra mim, mas tão enfurecidos que começaram a me golpear, a puxar-me os cabelos, a pisotear-me. Eu tinha grande temor, sofria sim, mas dentro de mim estava contente porque via que dava ao Senhor um pouco de trégua. Depois, aqueles inimigos desapareciam e eu ficava sozinha com meu Jesus. Tentei compadecer-me, mas não me atrevia a dizer-lhe nada. E ele, rompendo o silêncio, me disse: tudo o que tu vistes é nada em comparação com as ofensas que continuamente me fazem.
É tanta a sua cegueira, o entregar-se às coisas terrenas, que chegam a tornar-se não só meus cruéis inimigos, mas também deles mesmos. E como seus olhos estão fixos na lama, por isso chego a desprezar o que é eterno. Quem me reparará por tanta ingratidão? Quem terá compaixão de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultada na imundície das coisas terrenas? Ah, vem e reza, chora junto comigo por tantos cegos que estão muito atentos para tudo o que sabe a terra e desprezam e espezinham minhas graças debaixo de seus imundos pés, como se estas fossem lama. Ah, eleva-te sobre tudo que é terra, aborrece e despreza tudo o que a mim não pertence. Não te importem as zombarias que recebes da família, depois de me teres visto sofrer tanto. Só te importes com a minha honra as ofensas que continuamente me fazem de a perda de tantas almas. Ah, não me deixes sozinho no meio de tantas penas que me destroça o coração. Tudo o que tu sofres agora é pouco em comparação com as penas que sofrerás. Não te disse sempre que o que quero de ti é a imitação de minha vida? Olha como tu és de mim, por isso coragem e não tenhas medo. Depois disso, voltei a mim mesma e percebi que estava rodeada pela família. Todos choravam e estavam alarmados e tinham tal temor de que se repetisse esse estado, pensando que morreria, que decidiram voltar a Corato o mais rápido possível para me fazer observar pelos médicos. Não sei dizer por que sentia tanta pena ao pensar que devia ser examinada pelos médicos. Muitas vezes chorava e me lamentava com o Senhor, dizendo: quantas vezes, ó Senhor, te roguei que me faça sofrer em segredo. Isto era meu único contentamento, e agora também disso estou privada. Ah, diz-me, como farei? Só tu podes me ajudar e me consolar em minha aflição. Não vês tantas coisas que dizem? Uns pensam de um modo e outros de outro. Quem queira aplicar-me um remédio, quem outro. Estão muito atentos sobre mim, de modo que não tenho mais paz. Ah, socorre-me em tantas penas, porque me sinto faltar à vida. E o Senhor benignamente acrescentou: não queiras afligir-te por isto. O que quero de ti é que te abandones como morta entre os meus braços. Enquanto tu mantiveres os olhos abertos para ver o que eu faço e o que fazem e dizem as criaturas, eu não posso agir livremente sobre ti. Não queres confiar em mim? Não sabes o quanto te amo e que tudo o que permito, ou através das criaturas, ou através dos demônios, ou através de mim diretamente, é para o teu verdadeiro bem e não serve para outra coisa, senão para conduzir a tua alma ao estado para o qual te escolhi? Por isso quero que de olhos fechados esteja em meus braços, sem olhar nem investigar isto ou aquilo, confiando inteiramente em mim e deixando-me agir livremente. Se em troca quiseres fazer o contrário, perderás tempo e chegarás ao oposto do que quero fazer de ti. Quanto às criaturas, use de um profundo silêncio. Seja benigna e dócil com todos. Faze que tua vida, teu respiro, teus pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação que aplaquem minha justiça, oferecendo-me também os incômodos que te dão as criaturas, que não serão poucos. Depois disto, fiz quanto mais pude para resignar-me à vontade de Deus. Ainda que muitas vezes era posta em tais problemas por parte das criaturas, que às vezes não faziam outra coisa senão chorar. Chegou o momento de receber a visita do médico e julgou que meu estado não era outra coisa que um problema nervoso,
pelo que receitou medicamentos, distrações, passeios, banhos frios. Recomendou à família que me cuidassem bem quando era surpreendida por aquele estado de ficar petrificada. Então começou uma guerra por parte da família. Impediam-me de ir à igreja, já não me davam a liberdade de ficar só, era observada continuamente, pelo que frequentemente percebiam que caía nesse estado. Muitas vezes me lamentava com o Senhor, dizendo: meu bom Jesus, quanto aumentaram as minhas penas. Até das coisas mais amadas estou privada, como são os sacramentos. Nunca pensei que chegaria a isso. Quem sabe onde irei terminar? Ah, dá-me ajuda e força, porque minha natureza desfalece. Muitas vezes dignava-se bondosamente dizer-me algumas palavras, por exemplo: eu sou a tua ajuda, o que tens? Não te lembras que também sofri da parte de todo tipo de pessoas? Uns pensavam sobre mim de um modo e outros de outro. As coisas mais santas que eu fazia eram julgadas por eles como defeituosas, mas até me disseram que estava possuído, tanto que me viam com olhos perversos. Tinham-me entre eles, mas de má vontade, e maquinavam tirar minha vida o mais depressa possível, porque a minha presença se tinha tornado intolerável para eles. Então não queres que te faça semelhante a mim, fazendo-te sofrer por parte das criaturas? Obrigado. Por nada. Então, vemos os sofrimentos por parte da família. Uma noite, enquanto estávamos à mesa, e eu nesse estado de não poder abrir a boca, a família começou a inquietar-se. Para não ser vista, me levantei e fui a outro quarto para seguir chorando. E Luísa pedia a Jesus e a Virgem, a Maria, ajuda e força para suportar essa prova. De repente, começa a perder os sentidos. Apenas só de pensar que a família me veria, apenas dos sofrimentos que sejam públicos, não mais ocultos, sendo que até então não a tinha advertido. Dizia: Senhor, não deixes que me vejam. Eu tinha tanta vergonha de que me vissem, né? Enquanto perdia os sentidos, Nosso Senhor se fez ver no meio de muitos inimigos que lhe lançavam toda classe de insultos. Também agarrando e pisando-o sob os pés, blasfemando-o, puxavam-lhe os cabelos. Parecia-me que o meu bom Jesus queria fugir debaixo daqueles pés fétidos. E ia à procura de uma mão amiga que o libertasse. Eu não fazia outra coisa senão chorar. Teria querido ir no meio desses inimigos. Talvez poderia libertá-lo, mas não me atrevia e lhe dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas. Ah, se pudesse aliviar-te e libertar-te. Podemos tomar as penas de Nosso Senhor que estão em ato, fazê-las nossas, como dizíamos hoje, e dar-lhes vida em nossos sofrimentos, sejam físicos, morais, espirituais, e renovar o valor delas. Vamos tomando sempre a vida de Nosso Senhor em cada ato, sejam atos de dor, sejam atos de alegria. Também nos momentos alegres correm a renovação das penas de Jesus, porque a vida de Jesus é indivisa. Os atos de ressurreição, de glória, como os atos das penas acerbas. Enquanto isto dizia, aqueles inimigos vinham contra mim, enfurecidos, e começavam-me a golpear, a puxar-me os cabelos,
a pisotear-me, mas dentro de mim estava contente porque veia que dava ao Senhor um pouco de trégua. Nossos sofrimentos, como consequência de morrer a nossas vontades humanas para viver na sua divina bondade, são repouso e gozo para Jesus. Recordemos que o vitimado vai ser sempre espiritual, na morte contínua de nossa vontade humana, para viver da sua vontade. Esvaziar do ato humano nossa vontade humana. Depois, aqueles inimigos desapareciam e eu ficava sozinha com o meu Jesus. Ele me disse: tudo o que tu viste é nada em comparação com as ofensas que continuamente me fazem. É tanta a sua cegueira, o entregar-se às coisas terrenas, que chegam a tornar-se não só meus cruéis inimigos, mas também deles mesmos. E como seus olhos estão fixos na lama, por isso chegam a desprezar o que é eterno. Quem me reparará por tanta ingratidão? Quem terá compaixão de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultada na imundície das coisas terrenas? Vem e reza. Chora junto comigo por tantos cegos que estão muito atentos para tudo o que sabe a terra e desprezam e especinham minhas graças debaixo de seus imundos pés, como se estas fossem lama. Que dor para nosso Senhor. Aqui podemos pensar muitos exemplos no Espírito, na divina vontade. Você pode reparar por os jovens em vícios, vidas vazias, desorientados, à beira do suicídio, sem Deus, o seu Deus, sua profissão, a procura do sucesso, o sucesso nas espores, as drogas, os prazeres, o sexo, tantas coisas, né? Políticos, empresários que seguem o Deus do dinheiro, artistas em busca de fama, cientistas que em nome da ciência e seus estudos negam Deus. Todas as pessoas próximas que conhecemos, familiares, amigos, que, por exemplo, hoje não foram à missa, não santificam o domingo, preferem o mundano e desprezam o eterno. E assim por diante, muitos exemplos. Tomamos, então, as reparações de Jesus que estão em ato e as oferecemos novamente para reparar por tantos atos de todos os seres humanos que desprezam o eterno, divino, pelos bens materiais, pisam na graça e exaltam o pecado. E agora isto é um novo ato com efeitos divinos multiplicados neste ato de reparação. Cada vez que lemos, vamos tirando, vamos reparando. Ou também quando conhecemos um ato fora da ordem divina, né? que estamos vivendo com pessoas próximas a nós, em diferentes circunstâncias da nossa vida. Vamos reparando, junto com Luísa, em Jesus, os atos maus. Importante estas palavras que continuam aqui. Eleva-te sobre tudo o que a terra aborrece e despreza tudo o que a mim não pertence. Não te importem as zombarias que recebes da família, pois, de me teres visto sofrer tanto, só te importes com a minha honra, as ofensas que continuamente me fazem e a perda de tantas almas.
as provações, as zombarias que você recebe de amigos, colegas de trabalho, familiares ou outras pessoas, você está recebendo Jesus vivente em você para repará-las com os sofrimentos de você e dar honra e glória divinas que essas almas não lhe dão ao Pai Celeste, obtendo para elas o perdão e o reino. E você está agindo junto com Ele em nome de todos. Não me deixe sozinho no meio de tantas penas que me destroçam o coração. Tudo o que tu sofres agora é pouco em comparação com as penas que sofrerás. Não te disse sempre que eu quero de ti a imitação de minha vida? Olha, como tu és de mim, por isso, coragem e não tenhas medo. Luísa continua. Voltei a mim mesma e percebi que estava rodeada pela família, todos choravam, pensando que morreria, que decidiriam voltar a curar o mais rápido possível para me fazer observar pelos médicos. Quantas vezes o Senhor, ela disse, roguei que me faças sofrer em segredo, isto era meu único contentamento, e agora também disto estou privada. Dize-me, como farei? Só tu podes me ajudar e me consolar em minha aflição. Não vês tantas coisas que dizem? Uns pensam de um modo e outros de outro. Quem queira aplicar-me um remédio e quem outro. Estão muito atentos sobre mim, de modo que não tenho mais paz. Socorre-me em tantas penas, porque me sinto faltar a vida. Luísa deve sofrer em público como Jesus, é uma semelhança com ele. Quando sofremos também por as contradições dos médicos sobre nossa saúde, ou porque Jesus quer que a alma fique desapegada, é porque que a alma fique desapegada da ciência humana e dos apoios humanos e que confie sempre na intervenção amorosa de Deus. Jesus sabe cuidar muito bem da vida dele na criatura. Jesus continua sendo um sinal de contradição, mas agora nos atos da alma. Importante este parágrafo. Não queiras afligir-te por isto, Jesus acrescentou. Não queiras afligir-te por isto. Sempre devemos conservar a paz, a alegria na prova. Jesus está conosco, está em nós. Eu quero de ti que te abandones como morta entre meus braços. Uma imagem perfeita. O morto. Você está morta, já não se pertence mais. Vive para Jesus. Jesus vive em você. Você vive para Jesus e Jesus vive a vida dele em você. A vida humana de você fica sepultada. Você já está morta. Então, o controle está nas mãos sempre de Deus. Quando acontece a morte, a pessoa deixa a vida humana e vai para iniciar a vida celeste com Deus. Mas é uma continuidade, né? Mas deixa esta vida. Então, para entrar a viver na divina bondade, devemos deixar a vida da bondade humana separada da vida divina para, de agora em mais, fazer todos os atos fundidos e não dar vida nem sequer ao palpitar sem Jesus. Em todos nossos atos, devemos trazer os atos de Jesus,
que vão ser o ato primeiro de todos nossos atos. Enquanto tu mantiveres os olhos abertos para ver, importante, para ver o que eu faço e o que fazem e dizem as criaturas, eu não posso agir livremente sobre ti. Não queres confiar em mim? Então, não devemos ter os olhos abertos para ver o que está fazendo Jesus, o que estão dizendo as criaturas. Não pensar sobre o que pensam os outros de mim, ou sobre o plano de Jesus, sobre meu futuro. Devemos ter uma confiança total. E o morto tem os olhos fechados, né? Não está olhando as criaturas, né? Sempre os olhos para Deus, porque está com Ele. Não sabes o quanto te amo e que tudo o que permito, ou através das criaturas, ou através dos demônios, ou através de mim diretamente, é para teu verdadeiro bem e não serve para outra coisa, senão para conduzir a tua alma ao estado para o qual te escolhi. E importante, porque no começo do dia fazemos nosso ato preventivo e sabemos que tudo o que acontecerá no dia, seja através das criaturas, do próprio Jesus diretamente, ou dos demônios, inclusive, será para nosso bem e para levar minha alma a viver na divina vontade. Por isso quero que de olhos fechados estejas em meus braços. Sempre os olhos fechados nessa confiança total em Jesus. Sem olhar nem investigar isto ou aquilo. Confiando inteiramente em mim e deixando-me agir livremente. Se em troca quiseres fazer o contrário, perderás tempo. Então, como podemos avançar no caminho da santidade divina? Aqui, nesse abandono total, nos braços de Jesus. Perderás tempo e chegarás ao oposto do que quero fazer de ti. Olhos fechados como os mortos, sem investigar, confiando cegamente em Jesus. E como fazemos com as criaturas? Com as criaturas, use de um profundo silêncio, seja benigna e dócil com todos. Faça que tua vida, teu respiro, teus pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação que aplaquem minha justiça, oferecendo-me também os incômodos que te dão as criaturas, que não serão poucos. Em relação às criaturas, silêncio como um morto que não fala, não tem reclamações, mas também dócil, benigno com todos, não fazer diferenças com todos, entre as pessoas que gostam e outras que não gostam. Ser suave, receber os ensinamentos facilmente, os pedidos, nesse espírito de obediência. Sabemos que Jesus pede nessa alma, e a pessoa, ou a gente, age para contentar sempre a Jesus. Jesus em mim, para contentar a Jesus no irmão. Reparando continuamente com as reparações de Jesus, as palavras, os pensamentos, os afetos errados deles e de todos, passados, presentes e futuros. Jesus continua usando também os incômodos que dão às criaturas, a alma que está fundida, para reparar com amor, doçura, paciência divina os atos dela.
Chegou o momento de receber, continua Luísa, a visita do médico e julgou que meu estado não era outra coisa que um problema nervoso. Receitou medicamentos, distrações, passeios, banhos frios. Recomendou à família que me cuidassem bem quando era surpreendida por aquele estado de ficar petrificada. Então começou uma guerra por parte da família. Impedia-me de ir à igreja, outra privação forte para Luísa. Já não me dava a liberdade de ficar só. Era observada continuamente. Outro sofrimento. Dizendo-lhe, Luísa, se lamentava, dizendo-lhe, meu bom Jesus, quanto aumentaram as minhas penas, até das coisas mais amadas estou privada, como são os sacramentos. Não pensei que chegaria a isso. Quem sabe onde irei terminar? Dá-me ajuda e força, porque minha natureza desfalece. Aqui Luísa sofre por se expor aos médicos, também receber opinião errônea como resultado do erro. Ela sempre sabe perdoar, não guardar rancor contra a família e os médicos, que também a família que priva ela dos sacramentos, com a intenção de cuidar bem dela. Podemos unir-nos às privações de Luísa, de Maria. Luísa ficava privada dos sacramentos, às privações de Maria, quantas vezes ficava privada de Jesus, e também a Jesus quando ficava privado do Pai, do amor do Pai Celeste por amor às almas, na sua humanidade. Muitas vezes dignava-se bondadosamente dizer-me algumas palavras, por exemplo, eu sou a tua ajuda, o que temes? Não te lembras que também sofri da parte de todo e tipo de pessoas? Uns pensavam sobre mim de um modo e outros de outro. As coisas mais santas que eu fazia eram julgadas por eles como defeitosas, mas até me disseram que estava possuído. Por exemplo, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Tanto que me viam com olhos perversos, tinham entre eles de má vontade, e maquinavam tirar-me a vida a mais depressa possível, porque a minha presença se tinha tornado intolerável para eles. Então, não queres que te faça semelhante a mim, fazendo-te sofrer por parte das criaturas? Também Jesus, a família de José, pensava que ele estava louco. Marcos 3:21, e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Então, quando sofremos perseguições ou incompreensões da família, Jesus está renovando sua vida em nós. E é uma graça grande para repetir os efeitos dos atos redentores de nosso Senhor. Ponho ponto. Muito boa a aula de hoje, Pablo. Parabéns aí a todos, né? Muito esclarecedor esses assuntos da divina vontade. Já a preparação para depois, lá na eternidade, né? Que não fosse a alma, o corpo fica, mas a alma voa para Deus, né? Então, já é uma preparação para depois, né? Isso é muito bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bênção da divina vontade. Quero abençoar-te com a mesma bênção com que Jesus abençoou
sua Mãe Santíssima, antes de começar sua paixão. Portanto, por mediação e intercessão da Santíssima e sempre Virgem Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, abençoo-te para imprimir em ti o triplo selo das três divinas pessoas, para que ressurjas do teu decaimento e vivas no divino querer. Esta bênção, em nome do Pai, comunique e imprima na tua vontade a sua potência, fazendo de novo soberana de tudo. Em nome do Filho, comunique e imprima na tua inteligência a sua sabedoria. Em nome do Espírito Santo, comunique e imprima na tua memória o seu amor. Que as forças da alma e do corpo voltem a ti. Que sejas curado de toda doença espiritual e corporal. E a tua alma receba a riqueza e a beleza de todo o bem e virtude. E para te rodear em defesa contra o demônio, o mundo e a carne, com Jesus, abençoe-te todas as coisas que ele criou, para que tu recebas abençoadas todas por ele. Abençoe-te a luz, o ar, a água, o fogo, o alimento, para que fiques como submerso e coberto com estas bênçãos. Junto com Jesus, abençoe-te o coração, a sua mente, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, as mãos e os pés, o corpo, as entranhas e a respiração, todo o movimento. Abençoe-te para te ajudar, para te defender. Abençoe-te para te perdoar. Abençoe-te para libertar de todo mal. Abençoe-te para te consolar. Abençoe-te para que sejas santo. Abençoe, portanto, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A alegria de Cristo ressuscitado seja de vossa força. Permanecei em paz e o Senhor os acompanhe. Graças a Deus.